Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês alguns comentários sobre o livro Conselhos a uma Recém-Casada, da Alice von Hildebrandt. Esse livro ele é um livro bem pequenininho, né, como vocês podem ver. Deixa eu dar uma checada aqui, 170 páginas. E é um livro que foi escrito como se fossem cartas escritas a uma jovem que acabou de se casar. É como se fossem respostas, na verdade. A gente nunca tem toda a carta que seria a pergunta, que seria o comentário da pessoa que está recém-casada. Mas a gente tem sempre as respostas, que são da Lily, que corresponde com essa amiga, né, que acabou de se casar. E ela é uma jovem senhora, né, a pessoa que corresponde, né, que faz essas cartas, é uma senhora que já passou por todas as etapas, né, do casamento. Ela é uma senhora viúva. Então ela vem trazendo muitas respostas interessantes para essa amiga que acabou de se casar. Nesse livro, que foi escrito pela Alice, acho que é bom a gente também falar um pouquinho da escritora, né? A Alice von Hildebrandt, ela foi uma teóloga, nasceu em 1923, né? Eu vou dar uma conferida aqui na contracapa para vocês. Ela era filósofa, teóloga e foi professora de universidade na cidade de Nova York. Então ela tem muita experiência, muita bagagem. O marido dela também era um teólogo. E, a princípio, parece que todos esses conselhos que a Alice traz nesse livro provavelmente foram aplicados na vida pessoal dela. E são conselhos muito interessantes. Quando a gente vai vendo o livro, assim, capítulo por capítulo, a gente vê que muitas vezes são conselhos de coisas corriqueiras, problemas pequenos, né? Então, claro, ela não vai tratar de assuntos tão pesados nesse livro, como, por exemplo, violência doméstica, questões assim que configuram já problemas muito mais graves. Ela vai tratar daqueles probleminhas pequenininhos que vão aparecendo no dia a dia no relacionamento, que podem parecer corriqueiros, mas aquela coisinha que irrita, aquela coisinha que tira a harmonia do casal. Então é bem interessante. É legal que no começo ela traz todo um viés assim, da pessoa que está apaixonada, que não consegue ver os defeitos do outro. E ao longo do livro, a personagem, né, principal, ela começa a se queixar muito do marido, né, falando dos defeitos dele, falando das dificuldades que ele tem. E a Lily, que é a pessoa que está correspondendo com ela, começa a corrigir, na verdade, né, essa pessoa, mostrando para ela o marido dela novamente, né, quem era ele, quem é ele de fato, como que a intimidade está trazendo essa nova visão, esse novo olhar. E que muitas vezes, quando a gente está muito próximo da outra pessoa, a gente consegue muitas vezes ver os defeitos dela, mas não ver os nossos próprios defeitos. Então, no livro, ela traz muito isso, sabe? Da gente ter um olhar para si, ter um olhar de entender mesmo se o que está incomodando no outro, na verdade, não é um problema nosso, sabe? É um problema de falta de amor, de compreensão, de paciência. E também sabe assim, depois do primeiro ano de casados, né, geralmente a gente passa por fases de adaptação. Então esses processos de adaptação também são tratados no livro. Então isso é bem interessante. É um livro que hoje, né, eu estou com 8 anos de casada, então já faz um bom tempo que eu não sou recém-casada. Mas é muito interessante porque eu vi que eu passei por muitos desses estágios. Então é bem assim aplicável na prática. A gente tem que ler esse livro com o coração aberto, sabe? Porque o puxão de orelha é forte. Em alguns momentos, realmente, ela traz assim, muita verdade crua para a amiga dela, corrigindo ela, trazendo algumas situações assim, que mostravam realmente a questão de orgulho, de soberba, de superioridade, né, em relação ao outro. Então, precisa estar com o coração bem aberto, porque senão a gente acaba lendo e o conteúdo não entra, né, no coração, porque a gente acha que, na verdade, quem está errado é o escritor e não a gente. E uma coisa que eu achei bem interessante no livro é que no final dele, o último capítulo, a correspondente diz que está grávida, né? Então a amiga da Lily diz que está grávida. E assim, ela já passou por todas as etapas, ela já está muito mais madura no relacionamento. Ela e o marido já estão tendo um entrosamento um pouco melhor. E daí ela tem esse momento em que ela engravida. E para mim foi bem interessante, porque é realmente o último capítulo. Daí não tem a continuação, né?
Mas é um momento também que eu estou vivendo agora, né? Eu estou grávida e realmente parece que tem essa crescente, né? Teve, pelo menos para mim, no relacionamento. E aqui no livro também traz isso, né? Essa crescente de intimidade, de um relacionamento que vai crescendo, vai se solidificando. E depois, então, vem o filho como uma coroação aí dessa união. É um livro que vale muito a pena. Eu realmente li ele agora para poder fazer esse vídeo para vocês. O conteúdo tentando ler de uma vez. Mas ele não é um livro bom de fazer isso, sabe? Ele é bom de você ler um capítulo por dia. Assim fica muito mais gostoso, você vai processando aquela informação, você vai pensando com calma sobre aquilo. Porque são cartas, realmente não tem muita conexão entre um tema e o outro. Às vezes até tem, mas não sempre. Então fica melhor a gente ler um capítulo por dia para você poder ir realmente processando. Os capítulos são super curtos, dão em torno de 1, 2 páginas no máximo, né? Então fica bem tranquilo, bem leve de ler. Bom, então a correspondente é a Lily, né? Lily que dá os conselhos para a jovem que acabou de se casar, que é a Julie, tá? E só para corrigir isso que eu acabei não comentando no começo. Então a Julie é recém-casada e a Lily é a senhora já que teve a perda do marido. Então é bem interessante que ela também coloca isso sobre uma visão de a união que a gente tá ali com aquela pessoa, que é uma pessoa que você ama. Provavelmente ela não vai ser para sempre quanto a gente pensa, assim, né? Então as pequenas impaciências do dia a dia, elas podem ficar muito pequenininhas quando a gente pensa que realmente aquele para sempre não é para sempre, né? Não nesse momento terreno. Então a separação pode vir a acontecer por uma fatalidade, né? Então aproveitar ao máximo a pessoa que a gente tem do nosso lado e viver com esses olhos pode ser muito, muito benéfico, muito importante para os casamentos. Mas então tá aqui a minha recomendação de livro. Nem concordei em tudo, né? Tudo que a Alice falou, às vezes até pela forma como ela falou, né, com a Julie, mas se trata muito do relacionamento que a princípio era muito íntimo entre amigas. Então dá para entender o posicionamento da escritora aqui nesse livro, e é bem interessante que ele vem muitas vezes desmistificar muita coisa que a gente tem na nossa cabeça. E trazer também alguns conceitos que são um pouquinho conservadores, né? Que às vezes a gente se desapega deles e, na verdade, eles são essenciais para que a gente mantenha uma união feliz. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês leram esse livro, já conhecem, peço que vocês comentem o que vocês acharam também, os pontos positivos, pontos negativos. Eu vou gostar muito de saber, tá bom? Até mais, tchau, tchau!